estava ali do lado dele. A minha sentença era a mesma dele. Eu era o ladrão e ele era Jesus. E havia meu amigo na terceira cruz, no alto do Calvário, prontos pra morrer. Eu vi algo diferente no semblante dele e vi que ali não era o lugar pra ele. Eu e meu amigo cheios de pecados, ele inocente ali do nosso lado, pagando um alto preço mesmo sem dever. Então lembrei que enquanto eu estava por aí roubando, ele estava seus milagres operando, fazendo sofrimentos chegarem ao fim. Então pensei, como deve ser bonito onde ele mora, mas daqui a pouco ele vai embora. Eu vou pedir pra ele se lembrar de mim. Lembra de mim. Sei que o Senhor não é desse lugar. Lembra de mim quando no teu reino o Senhor entrar. Eu era o pecador e ele o salvador. Eu era puro ódio e ele puro amor. Eu tinha um inferno a me esperar, ele tinha um paraíso para me ofertar. Eu era pura treva e ele pura luz. Eu era um ladrão e ele era Jesus. Então eu percebi que meu melhor lugar foi alguém me colocar ali naquela cruz. Quando ouvi ele me falar, no paraíso hoje comigo estará. Então lembrei que enquanto eu estava por aí roubando, ele estava seus milagres operando, fazendo sofrimentos chegarem ao fim. Então pensei, como deve ser bonito onde ele mora, mas daqui a pouco ele vai embora. Eu vou pedir pra ele se lembrar de mim. Lembra de mim. Sei que o Senhor não é desse lugar. Lembra de mim quando no teu reino o Senhor entrar. Eu era o pecador e ele o salvador. Eu era puro ódio, ele puro amor. Eu tinha um inferno a me esperar, ele tinha um paraíso para me ofertar. Eu era pura treva e ele pura luz. Eu era um ladrão e ele era Jesus. Então eu percebi que meu melhor lugar foi alguém me colocar ali naquela cruz. Eu era o pecador e ele o salvador. Eu era puro ódio e ele puro amor. Eu tinha um inferno a me esperar, ele tinha um paraíso para me ofertar. Eu era pura treva e ele pura luz. Eu era um ladrão e ele era Jesus. Então eu percebi que meu melhor lugar foi alguém me colocar ali naquela cruz. Quando ouvi ele me falar, no paraíso hoje comigo estará. No paraíso hoje comigo estará. Glória a Deus.
Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. A Bíblia diz, glória a Deus, a palavra do Senhor diz em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé verdadeira, que fala no livro de Efésios capítulo 4, que só existe uma fé. Essa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se alguém tem uma fé e não é a fé conforme a Bíblia ensina, conforme o Evangelho de Jesus, a doutrina que Jesus pegou ou ensinou, essa fé é maldita, é amaldiçoada, não serve para nada a não ser para condenar e jogar no lago de fogo e enxofre. Porque nós seremos salvos somente pela fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia diz, né, que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, Ele é a palavra de Deus. A Bíblia fala também, aleluia, Jesus louvado seja Deus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Então, nós estamos diante de uma palavra. Essa palavra é palavra de vida eterna. Como diz o livro de João 6,68. Pedro disse ao Senhor Jesus: para quem iremos nós, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Então a Bíblia, a palavra do Senhor nos afirma, né, que o Senhor Jesus é a palavra de Deus. Então a nossa fé, a fé verdadeira, é somente no Senhor Jesus. Como diz o livro de Gálatas capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Por isso que a palavra do Senhor Jesus, o Evangelho de Jesus, a Bíblia Sagrada, não nos manda crer em outro alguém, ou em uma outra pessoa, ou em qualquer outro. A Bíblia só manda crer no Senhor Jesus. Se você ler o livro de João, o Evangelho, capítulo 17, versículo 3, a Bíblia diz: a vida eterna é esta, que creia em ti só, por Deus verdadeiro, e em Jesus Cristo, a quem tu enviaste. A Bíblia vai dizer também, no livro de João, capítulo 6, versículo 28, que perguntaram ao Senhor Jesus: o que faremos para executarmos a obra de Deus? O que faremos para obedecer a Deus? Jesus disse em João 6, 29, a obra de Deus é esta, que creia naquele que Ele enviou. Jesus disse que Ele era a obra de Deus. Se alguém quiser obedecer a Deus, tem que obedecer Jesus. Se você obedecer Jesus, você será livre, você será liberto. Porque a Bíblia fala em João 8,32, que conhecereis a verdade vos libertará. Se você conhecer Jesus, você será liberto dos aguilhões da morte, você será liberto dos aguilhões do pecado, você será liberto da condenação que há de vir sobre todos os filhos da desobediência, aonde a Bíblia diz que somente a fé em Jesus tira o homem da condenação e leva para a salvação, tira da morte e leva para a vida. A Bíblia diz no livro de João, o Evangelho, capítulo 5, versículo 24, a palavra do Senhor nos afirma que o Senhor Jesus disse: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim e nas minhas palavras não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, se alguém está em Cristo, não há mais condenação para essa pessoa. A Bíblia nos afirma que em Cristo Jesus, né, a Bíblia fala que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Diz o livro de Romanos
Romanos capítulo 8. Então estamos certos de uma coisa, que a fé verdadeira é ouvir o Senhor Jesus. Jesus disse para Pilatos: todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. A Bíblia diz também, aleluia, Jesus, glória a Deus, no livro de João capítulo 3, aleluia, versículo 21, a Bíblia diz que aquele que pratica a verdade vem para a luz. Então Jesus, o Senhor Jesus de Nazaré, Ele é a verdade, Ele é a luz do mundo. Se alguém disser que é da verdade, se alguém disser que pratica a verdade, essa pessoa deve se render ao Senhor Jesus, porque Jesus é a luz do mundo. Ele falou em João 8,12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Então, se você pratica a verdade, você tem que vir para a luz. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Você tem que abandonar todos os seus pecados e se entregar de corpo, alma e espírito ao Senhor Jesus, que está vivo, que ressuscitou. A Bíblia diz no livro de Lucas capítulo 24, versículo 46, e disse-lhe: assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, e em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. A Bíblia nos afirma que convinha que o Cristo padecesse e que ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome fosse pregado o arrependimento dos pecados. Porque Jesus não veio para essa terra para dar chave de carro, chave de casa, para prosperar a vida de ninguém. Jesus veio para salvar o povo dos seus pecados. Porque a Bíblia diz no livro de João 6,23, que o salário do pecado é a morte eterna, lá onde fogo e enxofre. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Então Jesus, ele não veio para a terra para entregar chave de carro, chave de casa, para dizer que você vai ganhar uma mansão, para dizer que você vai ser um empresário, que você vai ser próspero. Mas Jesus veio para a terra para dizer para você, para dizer para mim, para nós se arrepender dos pecados, para nós abandonar tudo que é pecado e se converter verdadeiramente ao Evangelho de Deus, que é o Senhor Jesus de Nazaré. A Bíblia afirma que Jesus, o Cristo ressuscitado, ele foi constituído por Deus com uma autoridade máxima nos céus, na terra e debaixo da terra. A Bíblia diz que toda língua tem que confessar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A Bíblia nos afirma que nós temos que tomar a palavra de Deus como regra, fé e prática. Nós temos que crer na palavra do Senhor, porque é a palavra do Senhor que vai nos livrar do fogo do inferno, porque o inferno é real. Você acreditando ou não, o inferno existe, porque quem falou não mente. Jesus pregou sobre o inferno, aleluia. Os apóstolos pregaram sobre o inferno. O inferno é tão real como eu e você estamos aqui. O inferno é tão real como qualquer um ser humano que fala que existe, como essas plantas que estão se movendo, como esse mundo físico. O inferno é real. Então quando eu te digo, a palavra de Jesus é para livrar o homem do fogo do inferno, porque Jesus falou em João 8,51, Jesus disse: aquele que guardar a minha palavra nunca verá morte. A palavra do Senhor Jesus é a verdade. A Bíblia diz: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então convidamos todos os pecadores da face da terra
a abandonar as suas malditas crenças, as suas malditas religiões, as suas malditas doutrinas de demônios. Qualquer fé, qualquer crença que não é em Jesus é do diabo, porque nós só precisamos de Jesus para nos salvar. Nós não precisamos de A, nem de B, nem de C. Nós não precisamos de Maria. Nós não precisamos de Aparecida. Nós não precisamos de Roque. Nós não precisamos de Rita. Nós não precisamos de Fátima. Nós não precisamos de padroeiro. Nós não precisamos de irmã Dulce. Nós não precisamos de nada disso, porque isso é conversa do diabo. Todos eles são pecadores. O único que nunca viu corrupção, o único que nunca falhou, que nunca houve engano na sua boca, se chama Jesus. O único que é santo, 100% santo, 100% Deus, é o Senhor Jesus. Se renda o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é a verdade para todo pecador. Você tem que aceitar a palavra, porque essa palavra, se você rejeitar ela, ela te condenará. Jesus disse: eu a ninguém condeno, eu a ninguém julgo, mas a minha palavra que eu falei, essa há de julgar o homem. Os homens serão julgados, condenados aos salvos por esta palavra. Esta palavra, ela é a palavra do Senhor Santo que desceu do céu. Jesus disse: essa doutrina que eu ensino, que eu prego, não é doutrina de homem algum. Essa doutrina é a doutrina de meu Pai. Jesus disse: o que eu ouvi de meu Pai, isso eu estou anunciando a vocês. Pare de acreditar em doutrina de homens, de ensinamento de homens, de palavra de homens pecadores, corruptos, mentirosos, e se convertam à palavra daquele que não falha, que nunca mentiu e nunca vai mentir. A palavra da verdade. A Bíblia nos afirma que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A Bíblia diz também, no livro de João, no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 10, a Bíblia diz que a morte de Jesus, o sangue derramado na cruz do Calvário, foi para reconciliar o homem com Deus, foi para trazer o homem até os braços de Deus novamente. Então, se alguém não obedece Jesus, nem a sua doutrina, essa pessoa é inimiga de Deus. O apóstolo Paulo disse: antes que Jesus morresse na cruz, antes que Jesus se entregasse, nós éramos inimigos. Quando nós não tínhamos aceitado Ele ainda, nós éramos inimigos de Deus. Mas agora, através de Jesus, nós alcançamos a reconciliação. O que tem nesta terra de inimigo de Deus, que acredita que Deus é com ele, que Deus é com ela, Deus é somente com aquele que obedece Jesus. A Bíblia diz no livro de 2 João, capítulo 1, versículo 9: aquele que não perseverar na doutrina de Cristo, esse não tem Deus. Você pensa que sua crença, o que você está seguindo, se isso é a palavra, você tem Deus na sua vida? Você tem o diabo, porque só tem Deus quem obedece Jesus, quem obedece a palavra. Porque a Bíblia diz no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, que Deus vai jogar no inferno aqueles que não obedecem Jesus. Você desconhece Bíblia, você desconhece palavra de Deus. Essa palavra você tem que ler, para que você saia do engano, para que você saia da mentira. Porque quem fica na mentira,
Quem fica no engano é filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Então quem está na mentira, quem está no engano, é filho do diabo. Quem é filho de Deus, vem para a luz, vem para a verdade, que é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jesus, filho de Deus. A única verdade que existe, existente, é Jesus. Você é filho de Deus. A Bíblia diz, no livro de João, o Evangelho, capítulo 1, a Bíblia diz que para o homem, para a mulher, se tornar filho de Deus, essa pessoa tem que aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador na sua vida. Aí a essa pessoa será dado o direito de ser chamado filho de Deus aos que creem no seu nome. João capítulo 1, versículo 12, versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Mas no nome de quem, irmão? Não existe outro nome. Não existe outro nome a não ser o nome do Senhor Jesus. É o único nome que existe. Aleluia, Jesus, glória a Deus. O único nome existente que salva é o nome do Senhor Jesus. Como diz o livro de Atos Apóstolos, capítulo 4, o apóstolo Pedro disse: nenhum outro nome há salvação a não ser no nome do Senhor Jesus. Aos que creem no seu nome, o nome do Senhor Jesus. Aí quando o homem aceita Jesus, abandona todos os seus pecados, confessa a Ele diante dos homens, obedece a sua doutrina, aí agora é filho de Deus. Mas quem não obedece Jesus, quem não se converteu ao Evangelho, não entregou a sua vida para Jesus, você é criatura. Você pode dizer que é filho de Deus, mas você é mentiroso. Verdadeiro é Jesus e a sua palavra. A palavra da verdade. A Bíblia nos afirma também que o Senhor Jesus, glória a Deus, Ele afirmou na sua palavra dizendo que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Aquele que meu Pai me der, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus disse em João capítulo 11, versículo 28, Mateus 11, 28, a Bíblia diz, o Senhor Jesus falou: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e encontrarei descanso para a vossa alma. A Bíblia diz também que o Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Quem é a ovelha de Jesus, ouve a voz dele e segue ele. Quem é a ovelha de Jesus, ouve a voz dele e segue ele. Porque estão ouvindo a voz de muitas pessoas na face da terra. As pessoas ouvem a voz de muita gente. O povo vê a voz
de muitos falsos líderes religiosos que existem nesse mundo. O povo ouve a voz de Papa Francisco. O povo ouve a voz de Edir Macedo, de Malafaia, de Valdomiro. O povo ouve a voz de todos estes, só não ouve a voz de Jesus. Fique sabendo, o que vai nos salvar é nós ouvir a voz de Jesus e vir atrás dele. Mas qual é a voz de Jesus, irmão? A voz de Jesus é a palavra dele. Jesus disse: se vocês fizerem o que eu vos mando, vocês serão meu discípulo. Jesus disse mais: se nós fizermos o que ele manda também, nós seremos amigos dele. Jesus disse: se me amardes verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. A palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus, o Cristo ressurreto, que ressuscitou, o único que ressuscitou foi Jesus. O único que os bichos, os morotó de debaixo da terra não comeu a carne. O único que a terra não tem o gosto de provar foi do Senhor Jesus. Porque ele ressuscitou. Nem cheiro mal tinha no Senhor Jesus. Porque Jesus é a rosa de Saron, o perfume da rosa de Saron. A irmã Maria ressuscitou. Onde é que está na Bíblia? Em lugar nenhum. Quem inventou essa conversa? O diabo. Quem inventou que ela subiu para o céu? Os morotós, os bichos comeu a carne dela, virou pó como qualquer um ser humano pecador. Porque ela não é mais nada menos do que isso, uma pecadora como eu, como você. Uma serva de Deus, foi obediente a Deus. O nome certo de Aparecida não é Aparecida não, é apodrecida, porque já está podre. Nem podre está mais, nem osso tem mais, nem existe. Na verdade nem existe. Isso é conversa do diabo. Se converta ao Evangelho de Jesus, para que você não vá para o inferno. Vocês ficam acreditando em mentiroso. O único verdadeiro é Jesus. Ninguém mais falou a verdade na terra, a não ser Jesus. A Bíblia diz: pois todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Você fica acreditando na conversa de Papa Francisco, escravo de Satanás, trabalha para o diabo, para levar multidões para o inferno. Você que segue ele e a sua doutrina, você, ele, a doutrina dele vai tudo para o inferno, queimar no fogo. Vocês têm que entender uma coisa, que só existe uma doutrina. A Bíblia só mostra uma doutrina, uma só fé, um só Senhor, um só Deus. A Bíblia diz que a vida eterna é só dois. João 17:3. Deus e o Senhor Jesus. De verdade que a Bíblia diz que no fim dos tempos o povo ia criar comichão nos ouvidos.
ia se recusar a ouvir essa doutrina. Mas não tem problema não. A minha parte eu estou fazendo. Aqueles que rejeitam, a própria palavra te condenará. Jesus disse isso. A minha palavra há de condenar o homem. Então, bem-aventurado aquele que ouve a voz do Senhor Jesus. Bem-aventurado aquele que se rendeu, que reconheceu a autoridade de Jesus. Bem-aventurado é aqueles que tomou por verdade a palavra da verdade, se converteu ao caminho da verdade. Vinde a Cristo, e Ele te esclarecerá. A Bíblia diz que aquele que crê no Senhor Jesus não será enganado nem confundido. A Bíblia diz que Jesus é a luz que resplandece nas trevas, terra de Naphtali e Zebulon, os que estavam sentados no caminho do mar, assentados ao vale da sombra da morte. A Bíblia diz que para esses a luz raiou, e esta luz é o Senhor Jesus. Sabe qual é a luz de Salmo 91 também? Que fala no Salmo 91, também fala no livro de Mateus, ou Marcos, um dos evangelhos. Sabe qual é a luz dos Salmos 91 que fala? Aquele que, aleluia, Jesus, glória a Deus, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, essa luz, a luz que brilha no vale da sombra da morte, não é outra luz. Não existe outra luz. Só existe uma luz, diz a Bíblia, e essa luz é o Senhor Jesus. Aquele que estava sentado no vale da sombra da morte, a luz raiou, e esta luz é Jesus de Nazaré. Então é necessário entender que a porta está aberta. A porta da salvação está aberta, mas essa porta se fechará e não vai adiantar bater. Como diz o livro de Mateus 25, as loucas começaram a bater na porta: abre-nos a porta, Senhor. E Jesus não abriu, porque quem está dentro não vai sair mais, quem está fora não entra. Então ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras que se postam diante de um pedaço de gesso, de barro, de pau, dessa imundícia, dessa maldição do diabo. Os idólatras vão ser queimados no fogo do inferno, se não se arrepender. Não farás para ti mais escultura. Êxodo capítulo 20. Os idólatras, os mentirosos, os afeminados, gays, lésbicas, travesti, os bêbados vão queimar no fogo do inferno se não se arrepender dessa prática maldita. É a Bíblia que está falando. Eu vou ler 1 Coríntios capítulo 6. Primeira Coríntios capítulo 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus.
Bíblia diz que todo aquele que ama e pratica a mentira não entra no reino de Deus. Veja a luz do mundo. Veja a luz do mundo. Pare de se devera para o diabo. Jesus é a luz. Diz a Bíblia, João 8,12. Se converta verdadeiramente à palavra de Deus. Que não só eu te afirmo que você está salvo, mas a própria palavra te garante que se você obedecer Jesus, você será salvo. Porque a Bíblia diz que a obediência ao Evangelho de Jesus vai livrar o homem, vai livrar a mulher da condenação. A Bíblia diz, glória a Deus, a Bíblia nos afirma, se nós, como diz as Escrituras, crê no Senhor Jesus. Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água vivas fluirão do vosso interior. A Bíblia diz mais, que o Senhor Jesus disse, aleluia, examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Examinai as Escrituras, porque Jesus disse, as profecias, elas testificam de mim. Jesus disse, a Bíblia, ela fala de mim. Mas por que será, irmão, que tem várias crenças, vários senhores e várias senhoras? 1 Coríntios 8,5, a Bíblia diz, ainda que hajam muitos senhores e muitas senhoras e muitos deuses. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, a Bíblia diz, todavia para nós há um só Deus e um só Senhor, que é Jesus. Oh, irmão, mãe Nossa Senhora, mãe de Jesus, quem disse que Jesus tem mãe? E quem disse que Maria é Senhora? Ela é serva de Deus, diz a Bíblia. Uma mulher que tinha pecado como qualquer um ser humano. Você sabia que Maria casou com José? Teve relações sexuais com José? Gerou filhos e filhas? Está na Bíblia. Eu posso provar na Bíblia. Você sabia que a sua senhora casou com José? Teve relações sexuais com José? Teve família? Não pare de ter a mentira do diabo. Que ela foi levada ao céu, que ela é a senhora, que ela vai interceder por você na hora da sua morte. Isso é conversa do diabo. Porque a Bíblia diz que quem intercede a nós para Deus, é o Senhor Jesus e o Espírito Santo. Não é Maria, Maria tinha pecados. Então ou você crê como Jesus ensinou, ou você vai chorar no inferno. Uma coisa eu te digo, povo demagosa, idólatras, ou você crê como Jesus ensinou, ou o fogo do inferno te espera.
Então uma coisa eu vos digo. A Bíblia diz, ouve o que o Espírito Santo está falando. O Espírito da verdade. Jesus disse, eu vou para o meu Pai, mas eu vou enviar um outro Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, para guiar vocês em toda a verdade. O Espírito da verdade, para guiar vocês em toda a verdade. Mas o povo está ouvindo outros tipos de espíritos. A maioria das pessoas procuram demônios, espíritos malignos, para crer, para ficar como seu Senhor. Só existe um Espírito que foi descido do céu, que foi derramado. Em Atos 2, o Espírito Santo. Um só Espírito Santo. Mas nós sabemos que existe neste mundo muitos tipos de espíritos. Mas uma coisa eu te digo, Espírito Santo só existe um. Os outros são todos demônios. Somente quem tem o Espírito Santo quer obedecer a palavra de Deus. Porque quem tem o Espírito de Satanás vai atrás de Papa Francisco, vai atrás dos macumbeiros, vai atrás de Allan Kardec, do Espiritismo, vai atrás de Buda, vai atrás de Maomé. Somente quem tem o Espírito de Satanás. Mas quem tem o Espírito de Deus, essa pessoa aceita o testemunho de Jesus, que é a testemunha fiel e verdadeira. Quer saber quem tem o Espírito de Deus e quem não tem? Leia a Bíblia. Jesus disse: quem pratica a verdade vem para a luz. Quem pratica a verdade vem para a luz. Para você que pensa que todo mundo é filho de Deus, né? Papa Francisco ensinou que todo mundo é filho de Deus. Mas a Bíblia vai dizer, no 1 João capítulo 3, versículo 10. João 3,10. Nisto estão manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Então todos aqueles que vivem deliberadamente no pecado, na prática do pecado, prostituindo, enchendo a cara de cachaça, se drogando, essas pessoas estão praticando a injustiça. E a Bíblia diz que não são filhos de Deus. É a palavra que diz. Então, estamos certos com o que a Bíblia diz. É a verdade. Seja filho de Deus. Obedece Jesus. Só tem uma condição, irmão. Só tem uma condição para o homem entrar no reino de Deus. É aceitando o testemunho, o Evangelho, a palavra de Deus. Só existe uma condição, uma porta, um Senhor, uma porta que conduz à salvação. Jesus falou em João 10:9:
Jesus disse: eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á. Chama ele, Chico. Deus te abençoe, viu, meu irmão? Estou ouvindo a boa palavra do Senhor. A palavra é a verdade. A palavra salva, liberta. Leva o homem até o Senhor Deus. Somente o que está escrito na Bíblia. Então a palavra de Jesus, o que está escrito na Bíblia, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus. Jesus é a porta do céu. A Bíblia diz que só existem duas portas. Duas portas, a Bíblia diz. Duas portas, diz a palavra do Senhor. A porta estreita que conduz à vida eterna, a salvação. A porta estreita. O caminho é apertado que leva à vida. E poucos são os que entram por esta porta. É o Senhor Jesus que é a porta. A porta da salvação é Jesus. Mas a porta larga é o mundo. É a Babilônia. É tudo que está no mundo, é a porta larga. Mas a palavra de Deus, a porta estreita que conduz à vida, é Jesus de Nazaré. Então fique sabendo hoje que só existe um Senhor, só existe uma porta que conduz à vida eterna. E essa porta é Jesus. Ele falou: eu sou a porta. Quem conseguir obedecer Jesus, quem conseguir obedecer a palavra que Jesus pregou, esse terá cumprido a justiça e será justificado pelo mesmo, o grande autor e consumador da fé. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele nos justifica. Porque na terra, Deus olhou para a terra, não viu um justo sequer. Todos eram pecadores. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele justificou o homem. A Bíblia diz que o sangue de Jesus lavou o pecado dos homens que aceitou ele, da mulher que aceitou ele. E a Bíblia diz que uma vez lavado pelo sangue de Jesus, essa pessoa se torna mais alvo do que a neve, se torna justificado por Jesus. Aí se cumpre a palavra. Estaremos no Senhor Jesus, e o Senhor Jesus em nós, Deus em Cristo. Aleluia. Então aceite Jesus. Ele quer te lavar com o sangue dele. Ele quer purificar o teu pecado. Ele quer lavar a tua imundícia. João Batista disse que Jesus tem na sua mão uma pá para limpar a sua eira, a sua bicheira. Jesus tem a pá para te limpar. João Batista disse mais: está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo, que nunca se apagará. Palavra boa e digna de toda aceitação. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o teu nome. O nome que tem que ser falado, pregado, anunciado. Não existe outro nome. É só o nome de Jesus que tem que ser falado. Sabe por que é somente o nome de Jesus que tem que ser falado? Porque Deus mandou pregar no nome de Jesus.
anunciar a verdade que é Jesus. Sabe por que é o nome de Jesus que tem que ser pregado? Porque o nome de Jesus é a única esperança. O nome de Jesus é a única esperança do homem. A esperança dos salvos está no Senhor Jesus. A esperança que não falhará. Como diz o apóstolo Paulo, servo de Deus, ele disse que não é para nós nos mover da esperança que está em Cristo Jesus. Tu crê no Senhor Jesus, como diz as Escrituras, porque Ele é a palavra. Então uma coisa é certa: tudo que está fora da Bíblia, tudo que não está escrito na Bíblia não é de Deus. De Deus é somente o que Jesus falou, o que os apóstolos pegaram. Amém? Que Deus te dê arrependimento e converta o teu coração ao Evangelho de Jesus. Que Deus te salve através do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Eu estava ali do lado dele, a minha sentença era a mesma dele. Que bom, né? Você tem Bíblia em Eu casa? era o ladrão e ele era Lê a Bíblia, viu? Jesus. Sabe ler direitinho? Havia meu amigo na terceira cruz, no alto do cavalo pronto Jesus para levou morrer. até o coração de Deus. Jesus que vai nos salvar. O único que pode salvar é Jesus. Eu vi algo diferente no Deus semblante abençoe você e dele, sua família. Tá aqui mais quem? e vi que ali não era um lugar pra ele. Eu e meu amigo cheios de pecados, Ele vai saber. ele inocente Parece ali a do tua, né? nosso lado, Meu primo. pagando um alto preço mesmo sem Sabe, nossa. dever. Então lembrei, enquanto eu estava por aí roubando, ele estava sendo milagres operando, fazendo o sofrimento chegarem ao fim.